Olá, amigos, que Deus abençoe grandiosamente a todos. Quem está falando é o pastor Elton Eduardo. Estou entrando neste momento com a ministração da palavra para abençoar as nossas vidas. Você que deseja crescer espiritualmente na fé, é de extrema importância que você dê continuidade aos ensinamentos que está sendo entregue diariamente no meu canal. E você que ainda não está inscrito no meu canal do YouTube, procure o nome inscrever-se, é só você tocar em cima. E todas as vezes que eu entrar com o recadinho da palavra de Deus, você irá receber ali uma notificação. Não esqueça de procurar o sininho e tocar em cima. Quando você procura o sininho e toca em cima, todas as vezes que eu entrar com algum recado, você será notificado. Olha, a mensagem de hoje está muito edificante. Nós iremos falar sobre sincretismo religioso. Pastor, o que é isso? Olha, muitas pessoas não sabem o que é o sincretismo religioso. Eu, particularmente, eu classifico como uma obra da carne. Mas por quê, pastor? Daqui a pouco você irá entender o porquê que eu considero o sincretismo religioso uma obra da carne. Só que antes de você se equivocar na interpretação, é de extrema importância que você participe da pregação até o final, para que você consiga compreender o porquê que eu considero o sincretismo religioso como uma obra da carne. Olha, antes de entrar com a ministração da palavra, eu gostaria de primeiramente fazer uma oração. Deixe o seu nome nos comentários, os nomes dos seus familiares e amigos e faça o compartilhamento desta pregação para que outras pessoas também sejam alcançadas, tá bom? Vamos falar com Deus? Pai, em o nome do teu Filho Jesus Cristo, eu entro na tua presença em oração. Eu te apresento, meu Deus, todas as pessoas que estão participando desta pregação. Pai, o Senhor sabe da necessidade, meu Deus, de todas essas pessoas. Venha, Pai, alcançar cada uma delas. Venha fortalecê-las, meu Deus, com o teu poder, com a tua unção, com a tua graça. Pai, faça uma obra completa, meu Deus, na vida de todas essas pessoas. Agir no Senhor, ninguém impedirá. Venha agir em todos os setores das vidas das pessoas, do teu povo, meu Pai, que precisa de ti. Olha para esta pessoa, meu Pai, que está assistindo essa pregação, que o Senhor possa, meu Pai, fortalecer a fé desta pessoa de uma forma especial. Pai, a tua palavra, que é a verdade, será ministrada, que ela produza fé no coração de todos, e eu paraliso toda e qualquer ação contrária em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a todos para a tua glória. Amém e glória a Deus. Glória a Deus. Que bom que você já está participando. Não esqueça de deixar o nome para oração e fazer o compartilhamento dessa pregação, tá bom? Então vamos lá. Seminário contra as obras da carne. Hoje nós iremos falar sobre sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso? Vamos dar início. O sincretismo religioso é a combinação e mistura de crenças e práticas religiosas. Esse fenômeno ocorre quando as pessoas misturam ensinamentos de diversas religiões. Talvez você fale, pastor, mas isso não é bom? As pessoas buscarem diversos conhecimentos de diversas religiões e procurar trazer todo esse conhecimento para a própria vida, olha, vai, de uma certa forma, prejudicar a vida da pessoa. Como assim, pastor? Quando você começa a pegar várias informações de religiões diferentes, isso confunde a sua mente. Acaba, de uma certa forma, chegando em determinado patamar da sua vida que, quando você enfrentar um problema, você já não sabe mais qual o ensinamento de qual religião que conseguirá me dar suporte para esse problema. E aí que muitas pessoas acabam, de certa forma, se frustrando com as religiões e cada vez mais se afundando em seus problemas. Referente às religiões, nós temos que respeitar todas. Vamos dar sequência? Devemos respeitar todas as religiões e todos os ministérios. Respeitar é uma coisa, concordar é outra. O respeito tem que existir. Caso não haja respeito, isso passa a ser qualificado como intolerância religiosa, podendo resultar em pena de reclusão de 2 a 5 anos, além de multa, de acordo com o artigo 20 da Lei número 7.716 de 1989. Então, quando a pessoa não respeita as religiões, isso é considerado como intolerância religiosa
e a pessoa pode se deparar até com a sentença de multa ou até mesmo de prisão, correto? Então, respeitar as religiões, todos nós temos que respeitar. Concordar já é outra coisa. Então, quando entra no patamar de aprendizado das religiões, nós precisamos ter um máximo de cuidado possível. É comum você encontrar pessoas que falam, todos os caminhos levam a Deus. Não. Jesus Cristo é o único caminho que leva a Deus. Então, em primeiro lugar, se eu quero ter um encontro com Deus, se eu quero a salvação após a minha morte, eu preciso seguir o único caminho que é Jesus. Ok. Só que, quando nós chegamos em Jesus, que é chamado cristianismo, quando nós chegamos no cristianismo, o próprio cristianismo em si, existem diversas, dezenas, centenas de ministérios, religiões, doutrinas diferentes, todas falando a respeito de Cristo. É aí que a pessoa precisa ter um cuidado, porque mesmo no cristianismo, a pessoa não vigiando, ela pode se prender em uma linha de ensinamento errada e ela acaba, infelizmente, padecendo e sofrendo na vida. Então, quando você junta todas as igrejas que falam de Jesus, todas as igrejas que apresentam o cristianismo, e você começa a querer se alimentar com todas as religiões que falam do cristianismo, que falam de Cristo, isso bagunça a sua mente, a sua fé. Ou seja, não é bom, certo? Quando as pessoas começam a buscar as religiões, geralmente elas estão focadas em receber bênçãos, elas não estão buscando o abençoador. Então ela enfrenta um problema e ela consulta a religião A. Ela enfrenta um problema, ela consulta a religião B, a religião C. E aparentemente todas estão falando a respeito de Jesus. Só que muitas de uma forma distorcida, de uma forma errada. Aí que entra esse perigo. E se a pessoa não tiver esse discernimento, por buscar tanto doutrinas, religiões, isso vira uma obra da carne, porque não está buscando a Deus. Nós vamos dar sequência com a leitura e nós iremos enxergar com perfeição que nós teremos que saber selecionar muito bem as religiões. E nós não podemos nos prender nesse sincretismo religioso, que ao invés de edificar, acaba prejudicando. Vamos dar sequência. As diversas doutrinas religiosas podem confundir nossas mentes. Em um mundo plural, é comum encontrarmos uma mistura de crenças e práticas que, embora pareçam semelhantes, têm fundamentos diferentes, distintos. Ah, fala de Jesus, então toda tá ok. Não, 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 não. De jeito nenhum. Nem todas que falam de Jesus seguem o ensinamento de Jesus. Pastor, então como é que funciona? Olha, funciona assim. Você precisa buscar de Deus. Meu Deus, eu preciso do Senhor em minha vida. Eu entrego a minha vida para o Senhor. É de extrema importância que você congregue em um local, você faça parte de um determinado local. Aí você busca a direção de Deus. Meu Deus, me conduza para um ministério sério, um ministério que prega a palavra de Deus, um ministério que não vá me ensinar coisas erradas. E conforme você vai buscando, o Espírito Santo de Deus começa a guiar a sua vida. Quando você não frequenta lugar nenhum, é comum você visitar os lugares. Vai numa igreja A, vai na igreja B, vai na igreja C, até que você chega àquele local, você fala, olha, encontrei um local que eu estou me alimentando espiritualmente, é um local sério, é um local que não fere os ensinamentos da palavra de Deus, e ali você passa a congregar naquele local. Quando você passa a congregar naquele local, você precisa, de uma certa forma, desconectar das demais religiões. Por quê? Porque se você continuar misturando com o conhecimento do local que você encontrou com as demais religiões, isso vai acabar confundindo a sua mente. Então, rodar as religiões, as igrejas, é para aquelas pessoas que ainda não se estruturaram na fé e ainda não encontraram um local. Eu não estou falando aqui que você não possa fazer uma visita cordialmente, eu não estou falando aqui que você não possa assistir uma pregação de uma pessoa que você vê que é uma pessoa de Deus, não estou falando isso daqui, que faz parte de um outro ministério, você assiste uma pregação, eu não estou falando que você não possa.
Eu não estou aqui com radicalismo. Só que o problema das pessoas, elas fazem o quê? Elas encontram o ministério, passam a congregar naquele ministério de uma forma correta e elas começam a rodar as igrejas, procurando bênçãos, procurando um lugar que aparentemente seja mais forte, mais poderoso. E é aí que essas pessoas acabam se prendendo no sincretismo, que eu considero já nesse caso uma obra da carne, porque não estão buscando o abençoador, estão buscando as bênçãos. E quantas pessoas acabam se prendendo em ensinamentos errados? Eu vou citar para vocês aqui alguns casos, alguns que eu já enfrentei no ministério pastoral. Eu sou pastor há quase 2 décadas. Eu lembro que teve um caso de um jovem que não era da nossa igreja, era de um outro ministério. Os familiares me procuraram, desesperado. Por quê? Porque aquele jovem chegou a uma conclusão de não querer mais se alimentar. Aí eu fui tentar entender o que estava acontecendo por trás dessa atitude dele. Ele fazia parte de um ministério que tudo era jejum, 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 é muito jejum, muito jejum. Já está errado esse negócio. Jejuar é errado, pastor? Não, mas tem um limite, tem a forma certa. Então o que acontece? Aquele jovem, ele recebeu tanta orientação que tinha que fazer jejum, tinha que fazer jejum, tinha que fazer jejum, era uma coisa que isso mexeu na mente dele. E aí chegou um momento que quando ele ia comer, ele escutava uma voz falando: nem só de pão viverá o homem. Quando as pessoas iam entregar comida para ele, ele escutava uma voz: colocaram veneno. Resumindo, ele fazia parte de um ministério, que aquele ministério, por falta de sabedoria, pegava uma linha de ensinamento de doutrina a respeito do jejum, batia de uma forma pesada, sem entender que existiam pessoas ali no meio que não tinham estrutura. E aí o que aconteceu? Ele, de uma certa forma, ficou com a mente baldeada. Eu marquei um atendimento com ele, chamei ele no escritório, propositalmente eu marquei na hora do almoço, a família trouxe ele, na hora eu pedi para trazer 2 pratos de comida, um prato de comida para mim, outro prato de comida para ele, que ele já fazia muito tempo que não comia. E eu comecei a conversar com ele, ali eu fiz uma oração abençoando aquele alimento, e eu comecei a comer e eu mandei ele comer. A princípio ele ficou meio assim, eu falei, pode comer. Aí ele comeu, aí ele voltou à normalidade. Agora o que acontece? Naquele ministério, que também falava de Jesus, ele já tinha um ensinamento errado a respeito do jejum. Já estava o quê? Prejudicando. Agora já imaginou? Você começa a rodar os ministérios, rodar, você prende-se num local desse. E mas é em nome de Jesus. De uma certa forma vão usar a Bíblia, sim, mas de uma forma errada, de uma forma distorcida, de uma forma equivocada. Por isso é de extrema importância a pessoa ter esse cuidado. Eu lembro um outro caso também, de uma das igrejas que eu pastoreei, um jovem, ele comentou comigo que ele sempre estava indo na igreja e tal, e ele falava, pastor, no momento da pregação eu sempre estou vendo um anjo do meu lado. Aquele jovem falou para mim, pastor, o senhor crê em anjo? Lógico que eu creio, mas no caso dele eu sabia que não era anjo. Eu falei para ele, a próxima vez que aparecer para você, você fala assim, em nome de Jesus Cristo, desapareça e não volte mais. Resumindo, a próxima vez que apareceu, ele fez esse procedimento e nunca mais apareceu. Pastor, mas não era um anjo? Não, não era um anjo que estava aparecendo para ele. Mas anjo não aparece para as pessoas? Lógico que anjo aparece para as pessoas. Mas eu sabia que ele estava vindo de um local que ali o inimigo reinava, enganava. Então eu sabia que o que estava tentando chegar até ele era um espírito enganador, que vinha transfigurado em forma de anjo. Está entendendo? E por isso que é importante a pessoa ter o discernimento e saber realmente se é algo de Deus ou não. Se a pessoa não tiver o discernimento espiritual, se começar a acreditar em discurso do ser humano, discurso de pregador, sem analisar com muito cuidado, você acaba, de uma certa forma, sendo enganado. E as pessoas aprisionadas no sincretismo religioso, elas rodam tantas igrejas, rodam tudo que é lugar, e acaba sendo enganado em algum lugar. Eu lembro também um caso de uma jovem que tomava remédio controlado, certo? E um pregador chegou e falou para ela
que era para ela parar de tomar o remédio controlado. Só que o pregador que mandou ela parar de tomar remédio controlado, eu conheci o pregador. E de espiritual não tinha nada. Tinha muito fanatismo religioso. E aí, resumindo, estava colocando em perigo a vida daquela jovem. Por incrível que pareça, tem lugar que é proibido tomar remédio. E você vai lá, a pregação é em nome de Jesus. E já imaginou você rodando os lugares, as religiões, você se depara num local desse, que é proibido tomar remédio. E aí você se prende numa doutrina dessa. Por isso, chega um determinado momento, após você encontrar um local, você precisa estar atento aos ensinamentos daquele local. Você começar a rodar muitas religiões, você vai pender para a obra da carne. Isso chama-se sincretismo religioso. Isso não edifica a vida espiritual de ninguém. Pelo contrário, só destrói. Eu lembro um caso também. Chegou um casal na igreja com uma criança. Eu olhava para a criança, não eram membros da igreja. Eu olhava para a criança, a pessoa enxergava no semblante da criança a opressão, a tristeza. E aí eu comecei a conversar com os pais. O que foi que aconteceu? Não, pastor, nós não somos dessa igreja, nós somos de outro local. E é que nós levamos um pregador lá em casa, e o pregador chegou lá, começou a ver as coisas dentro de casa, e começou a falar que tinha demônio dentro de casa. Depois disso, minha filha ficou desse jeito. Olha só a falta de sabedoria do pregador. E aí eu olhei para a criança, pedi para a criança olhar para mim, abatida, semblante murcho. A pessoa sentia a opressão no olhar dela. Eu olhei para a criança e falei, olha para mim, deixa eu te falar uma coisa. Na sua vida não tem demônios. Na sua vida só tem o Espírito Santo de Deus. Na mesma hora o semblante da criança transformou e ela deu um sorriso. Ou seja, aquele local que o pregador, que foi até a residência desse casal, pregava, o local que o pregador pregava, pregava em nome de Jesus. Mas estava em cima de quê? De uma linha de ensinamento errado. Nós temos que entender uma coisa, existem muitos ministérios que são levantados pelo Espírito Santo de Deus, ministérios sérios, ministérios que têm homens e mulheres de Deus. Mas tem muitos ministérios também que não foram levantados por Deus, foram levantados pelo homem. Outros ministérios não foram levantados nem por Deus nem pelos homens, foram levantados pelos demônios. E todos pregam em o nome de Jesus. Então a pessoa não tiver esse discernimento e ela começar a rodar as religiões, se prender nessa obra da carne, sincretismo religioso, ela vai acabar caindo em algum fundo do poço. Ela vai acabar se prendendo em alguma doutrina errada. Então, analisa com calma como cada pessoa tem procedido. Pastor, o senhor é contra rodar as igrejas? Não, não sou contra rodar as igrejas. Desde que seja aquela pessoa que não faz parte de ministério nenhum. Um exemplo, antes de eu fazer parte da Igreja da Graça, eu já tinha Jesus como meu Salvador, eu já tinha passado pelo batismo nas águas, eu já era um dizimista fiel, e eu não era membro da Igreja da Graça e de igreja nenhuma, mas eu já tinha meu compromisso com Cristo. Eu sei de onde Cristo me chamou e de onde Cristo me tirou. Apesar de que eu me batizei na Igreja da Graça, mas ainda eu não era da Igreja da Graça. Eu ainda não era membro da Igreja da Graça. Eu me batizei porque tinha um batismo, eu criei no batismo, fui lá, me batizei, mas sem ter compromisso nenhum com a igreja. Porque meu compromisso era com Cristo. Então eu rodava as igrejas não buscando bênção, não buscando prosperidade, não buscando cura, não buscando libertação. Eu rodava as igrejas buscando Deus. Eu queria um local que me apresentasse com mais convicção o ensinamento da palavra. E aí eu rodei vários ministérios. Resumindo, eu terminei na Igreja da Graça. Eu visitava, conhecia, orava a Deus. Meu Deus, onde é que o Senhor quer que eu fique? Meu Deus, qual local que o Senhor quer me conduzir? Pronto, depois que Deus me colocou na Igreja da Graça, acabou. Não fiquei mais rodando os ministérios. E isso não impede de fazer uma visita cordialmente. Se eu quiser visitar um ministério cordialmente, isso não impede.
Não é errado eu fazer uma visita a um ministério cordialmente. De forma alguma. Tá entendendo? Assim, do mesmo jeito, aquela pessoa já encontrou um local? Encontrou. Fique quieto naquele local. É de Deus o local? É, fique quieto. Isso não impede cordialmente você fazer uma visita em outro ministério. Agora, se você começar a se deparar com problemas na sua vida e ficar rodando as religiões em busca de bênção, em busca de resposta para a sua vida, rodando as religiões, você vai acabar em algum lugar sendo pastoreado por um lobo. Alguém que não é levantado por Deus. Olha o que a palavra de Deus nos ensina. Provérbios, capítulo 5, versículo 15. Beba a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. O que está falando aqui? Beba a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Um exemplo, um homem casado, a mulher casada, essa fonte é o marido dela, é a esposa dele. Pronto. A pessoa faz parte de um ministério sério. Já encontrou um ministério sério? Já. Então você tem que beber dos ensinamentos desse ministério. Você tem que se alimentar dos ensinamentos desse ministério. Agora já imaginou, você faz parte de um ministério e se alimenta dos ensinamentos de outro? Não vai dar certo. É a mesma coisa daquele homem casado querer desfrutar com as colegas de trabalho. É aquela mulher casada querer desfrutar com os colegas de trabalho. Não dá certo. Tem que existir uma fidelidade conjugal, assim como tem que existir uma fidelidade ministerial. Correto? Lógico, já encontrou o ministério? Encontrei. Acabou, esquece o resto. Visite cordialmente quando alguém convidar. É uma data especial, não tem problema. Mais uma vez eu reforço sobre isso. Agora, quando você faz parte do ministério, que é um ministério sério, que prega a respeito de Jesus, combate o pecado, observa se o ministério combate o pecado. Observa se o ministério denuncia o pecado. Porque tem muitos ministérios hoje que não foram levantados por Deus. E muitos ministérios também perderam a visão espiritual de não denunciar mais o pecado. Quando você faz parte dessa cobertura espiritual, que é uma cobertura espiritual séria, todo e qualquer tipo de batalha que você possa enfrentar na vida, você vai vencer bebendo a água dessa cisterna, ou seja, desse ministério. E qual é a água que esse ministério entrega para você? É a palavra. É só você estar atento. Já imaginou? Você faz parte de um ministério, nunca fez um propósito nenhum do ministério, você faz parte. Mas em compensação, você já fez propósito de 50 ministérios diferentes? Isso é secretismo religioso. Isso é obra da carne. Não faz parte de nada do seu ministério, faz parte de tudo que é o ministério dos outros. Onde é que isso no final vai dar certo? Não vai dar certo. Está entendendo? Isso é um tipo de carnalidade. E você vai vencer as batalhas com as armas que a palavra de Deus é entregue para você através do ministério que você congrega. Lógico, o ministério, você precisa ter ciência se o ministério é um ministério sério. Se é um ministério que realmente ensina a palavra de Deus. Se realmente o pregador prega a palavra de Deus sem distorção, se denuncia o pecado, se mostra o caminho da salvação, se mostra o caminho da condenação. Tem uma passagem bíblica que agora eu vou mostrar a importância de você usar as ferramentas sérias. E as ferramentas sérias, para você vencer as batalhas, mais uma vez, está na cobertura espiritual do ministério que o Espírito Santo de Deus te colocou. Vamos ver a passagem bíblica. 1 Samuel capítulo 17, versículo 38 ao 50. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais o havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, porque nunca o usei. Nós conhecemos muito bem a história. O gigante Golias estava afrontando o povo de Israel. E o exército de Israel estava apavorado. Davi falou: eu vou vencer esse gigante. Aí convenceu o rei que ele iria vencer o gigante, porque lá na roça, quando ele cuidava das ovelhas, ele matava leão, matava urso. E ele falou para o rei: eu vou matar esse gigante. Aí o rei: tá bom então. O rei pegou a armadura do próprio rei, entregou para Davi: coloca essa armadura. Então o rei, ele tinha qualquer armadura
para vencer as guerras? Não, com certeza a armadura do rei era uma armadura de qualidade, era uma armadura preparada para a batalha, para enfrentar os inimigos. Quando Davi colocou aquela armadura, não conseguia nem andar. Não conseguia, colocou a espada, não conseguia andar com aquilo. Davi não era acostumado com aquilo. É mais ou menos que funciona, é mais ou menos assim que funciona o mundo espiritual, irmãos. Quando o Espírito Santo de Deus te coloca num lugar sério, debaixo de uma cobertura séria, preste atenção nas armaduras que o Espírito Santo de Deus quer que você use. Quando você começa a rodar as religiões, preso no sincretismo religioso, as religiões vão entregar para você, aparentemente, armaduras melhores. Vão apresentar para você opções melhores de você vencer aquela batalha. E aí, se você não tiver o discernimento espiritual, você vai usar a armadura errada e vai perder a batalha. Davi, após colocar a armadura, falou, não consigo andar com isso daqui, dando sequência. E Davi tirou aquilo de sobre si. Davi não tinha que estar com a armadura do rei, tinha que estar com a armadura que Deus deu para ele. Você enfrenta uma batalha, você tem que estar com a armadura que Deus te deu, não a armadura que as religiões te entregam. Continuando. Pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs num alforje de pastor que trazia consigo. E com a sua funda na mão, foi na direção dos filisteus. Olha que mudança. Tirou toda uma preparação de armadura de guerreiro, com espada e tudo. Agora ele pega um cajado, pega um alforje, 5 pedrinhas, uma funda, e sai esse garoto franzino, sem armadura de guerreiro, sem espada de guerreiro, para enfrentar um problema. Continuando. Davi, porém, disse ao filisteu, só que antes disso, o gigante já tinha afrontado ele, amaldiçoado ele pelos deuses. Aí Davi disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus às aves dos céus e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E aconteceu que, quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou e deixou as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com uma funda o atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por que Davi venceu essa batalha? Porque ele foi com a arma que Deus deu para ele. Ele foi com a fé. Ele foi confiante que era Deus que iria dar a vitória. E quando ele atirou aquela pedra, automaticamente Deus conduziu ela para o local certo, com a força certa para matar aquele gigante. E se ele tivesse ido com a roupa do rei, com a armadura do rei, teria perdido a batalha. Talvez tem batalhas que você enfrenta e você acha, essa batalha é muito gigantesca, essa batalha é grande demais, eu preciso levantar várias pessoas para orar comigo. E às vezes Deus só está querendo que você pare e leia um pouco a Bíblia. E você vence essa batalha. Talvez você está lá, meu Deus, vou ter que levantar de madrugada, olha, vou ter que fazer isso. Cuidado se você não está usando as armaduras apresentadas pelas religiões, pelas seitas, pelos homens e não pelo Espírito Santo de Deus. Cuidado com o sincretismo religioso. Mais uma vez, devemos respeitar
todas as religiões e devemos vigiar muito bem com cada uma delas. Sendo assim, quem não tem igreja nenhuma, busca uma direção de Deus para encontrar um local sério, debaixo de uma cobertura espiritual séria. Leia a Bíblia para aprender o que é certo. Você precisa ler a Bíblia, tenha uma vida de oração, automaticamente as coisas vão fluir. E no local que você se encontra, se é um lugar sério, seguindo a direção, aquilo que o Espírito Santo de Deus traz para aquele local, você obedecendo aquilo que o Espírito Santo de Deus traz para aquele local, automaticamente você vai vencer as batalhas da sua vida, certo? E aqueles que já estão fixos em algum lugar, que tem essa mania de ficar rodando as igrejas, segunda-feira é num local, terça é em outra igreja, quarta é em outra igreja, quinta em outro ministério, sexta em outro ministério. Para com isso. Você vira uma ovelha sem pastor. Quem é seu pastor? Se você roda várias religiões, você não tem pastor. Você pode se denominar membro de um local, mas espiritualmente você não tem pastor. Espiritualmente você não está debaixo de cobertura espiritual de ministério nenhum. Você fala que você faz parte do ministério, mas no mundo espiritual não existe esse vínculo entre você e aquele ministério. Por quê? Porque você roda as religiões. Está preso em tudo que é heresia, tudo que é ensinamento. Cuidado, tem muito lobo. E ele vem disfarçado. Ok, pessoal? Então, o secretismo religioso eu considero como uma obra da carne. Respeito todas as religiões, respeito todos os pregadores, mas lógico, eu não concordo com todos. Correto? Então, guarde no seu coração esse ensinamento. E tratando-se de obra da carne, precisa buscar o Espírito Santo para vencê-la. Amanhã, se Deus quiser, daremos sequência a essa série de mensagens falando sobre as obras da carne, esse seminário, e iremos falar sobre uma obra da carne chamada ingratidão. Pense numa obra da carne maligna, essa daqui chamada ingratidão, tá bom? Então, se Deus quiser, amanhã estarei novamente trazendo um ensinamento diário para abençoar as nossas vidas. Nós vamos orar agora, finalizar a nossa pregação de hoje. Você já deixou o nome para oração? Se não, deixe o nome para oração, compartilhe também para que outras pessoas sejam alcançadas. E não esqueça de se inscrever no meu canal. Inscreva-se no meu canal para que você possa estar recebendo diariamente o alimento espiritual. Procure o sininho, toca no sininho também, que todas as vezes que eu entrar com alguma ministração, você será notificado. Antes de orar, deixa eu fazer um convite especial para domingo. Sem o Espírito Santo, não tem como você vencer as obras da carne. Domingo é domingo do Espírito Santo. Domingo nós teremos culto 7 horas da manhã, 9 horas da manhã, 5 horas da tarde e 7 horas da noite. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Grande Circular, número 7373, no bairro do Tancredo Neves. A igreja fica a poucos metros do supermercado Rodrigues, bem em frente ali à ProSaúde. Venha domingo buscar o Espírito Santo de Deus. De preferência, 7 horas da manhã, que é o culto das primícias. Pastor, eu não posso 7 horas da manhã. Escolha um outro horário e venha em um outro horário, tá bom? Vamos orar então, vamos falar com Deus. Pai, em o nome do teu Filho Jesus Cristo, eu entro na tua presença em oração. Te apresento, meu Deus, todas as pessoas, meu Pai, que estão participando desse seminário contra as obras da carne. Que o Senhor, meu Deus, possa abençoar tremendamente, meu Deus, a vida de cada uma dessas pessoas. Eu repreendo, meu Pai, toda e qualquer ação contrária na vida de cada uma delas. Meu Deus, essa pessoa que está aprisionada nessa obra da carne, meu Pai, que esta pessoa seja liberta, meu Deus, deste comportamento errado. Esta pessoa, ela pensa que ela está crescendo na fé, meu Pai, se prendendo no sincretismo religioso. Ela acha que ela está crescendo na fé. Ela não está entendendo que ela está perdendo a visão de reino. Ela está presa nas religiões, nos ensinamentos das religiões. E aí ela vai perdendo o foco, meu Pai, daquilo que o Senhor quer. Toda pessoa aprisionada no secretismo religioso, ela está voltada somente para a vida dela, seus próprios desejos, seus próprios problemas. São pessoas que não produzem praticamente nada para o reino de Deus, porque são ovelhas sem pastores. São ovelhas, meu Pai, que não estão debaixo de uma cobertura espiritual séria, porque roda tudo que é lugar e não para em lugar nenhum e acaba, de uma certa forma, no final de tudo, se decepcionando com as religiões, se frustrando, meu Pai, e até mesmo se desviando da fé. Aí elas começam a congregar somente dentro de casa, achando que somente dentro de casa elas vão ter um encontro contigo e serão salvas. Ou seja, meu Deus, perdem literalmente a visão de reino. Então, Pai, dê sabedoria a todos para que busquem o Senhor da forma certa. Eu abençoo a todos, eu repreendo e paraliso toda e qualquer ação contrária,
em nome de Jesus Cristo. Pai, que a bênção do Senhor venha sobre todos, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Glória a Deus. Tome posse da bênção em nome de Jesus. Chegamos ao fim de mais uma transmissão, de mais um recadinho de Deus para abençoar as nossas vidas. Fiquem na paz do Senhor Jesus.